Boa noite, pessoal. Vamos começar nossa aula? Começar aí. É, Ah, bora. Daqui a pouco tem mais gente para chegar aí, mas de qualquer forma, tô gravando para quem não presenciar poder ver depois. Bom, gente, o que a gente vai começar? Lembrando que eu tô fazendo online hoje, mas amanhã é presencial, tá? Amanhã é o horário presencial normal, 6h30. E aí a aula hoje a gente vai fazer online, provavelmente só de hoje e quinta, que a gente deve fazer online. Quarta e sexta vai ser presencial normal. E sábado eu tô pensando em fazer não uma revisão, mas igual eu falei, dar umas dicas, orientar vocês, se precisar ver um conteúdo a mais, caso vocês queiram também dá para fazer. Então isso aí não é problema não, tá? A aula de hoje, normalmente online, tem os pontos prós e os contras, né? O ruim é essa falta de contato nossa e para prestar atenção, para ter o foco é um pouco mais difícil para parte de vocês. O lado bom é que rende mais com o professor, né? O professor rende mais porque automaticamente a interação assim não é tanto, então a gente acaba falando um pouco mais de conteúdo, tá? Até por conta disso, vocês vão perceber que as nossas aulas aí de terça e quinta, elas vão ser um pouquinho menores. Elas vão ter a duração média aí de 1 hora. A gente faz na aula presencial 1 hora e meia, justamente por conta, às vezes atraso, essas coisas. Na aula online a gente vai fazer 1 hora que vai equivaler mais ou menos à aula presencial, se fosse corrida, tá? Então aí já para vocês ir acostumando. E também até porque alguns já falaram comigo que estão podendo estudar só à noite, então até por conta disso vai ajudar também, tá? Então aí a parte quem está assistindo, principalmente a galera de fora, que não vai no presencial e estiver assistindo aí, já pega esse período da noite, a partir das 19 horas, quando acabar a aula, para poder estudar, ok? Bom, ontem a gente viu uma matéria de direito do consumidor e hoje nós vamos ver ECA, tá? Estatuto da Criança e Adolescente. Eu coloquei no quadro para vocês aí, tá dando para enxergar, Ana, Alexandre, o quadro aí, princípio da proteção integral? tá sim, professor. Tá sim. Sim. Beleza. E aí é o seguinte, antes de começar, queria ver com vocês como é que tá a questão dos estudos. E aí, Alexandre, você tá conseguindo estudar, fazer o cronograma direitinho? Como é que tá a sua questão aí? Dei uma atrapalhada só no simulado, do outro simulado lá que você tinha me pedido para me fazer, Hum, mas tô colocando as coisas em ordem. E também tô tendo essa dificuldade de ter só a noite para estudar. só à noite, né? Mas você tá conseguindo fazer? Pelo menos? Tô, tô estudando, tô tentando seguir o cronograma o máximo possível, só que às vezes eu reduzo um pouco Uhum. Tá. E a você, quantidade de Ana? assuntos. Conseguiu aí, Ana? Ô, professor, eu tô conseguindo estudar. Agora à noite eu estudei ontem na marra. Não é Uhum. muito minha praia mesmo, não. Entendi. Não, mas tem Minha problema não. cabeça não funciona muito, não. Mas Uhum. hoje eu tô querendo também fazer umas questões das matérias, né, que eu tô mais difícil. Sim. Lá na OAB de bolsa agora à noite, que eu não consegui fazer. Uhum. Ótimo. Tem problema não. Vini, tá me escutando direitinho? Igor, tá tudo ok aí? A imagem pra vocês? Eu tô sim. Eu achei que era presencial, eu tô aqui no cantinho. Uai, Ah, uai, você não viu a mensagem lá não, moço? não, eu só peguei e vim, porque eu tava estudando aí, né? Aham. Não, Eu mas te- ajeitei bem. já tô te avisando então, Vini. Vai ser hoje e quinta-feira, tá? Vai ser hoje, quinta-feira, online. E quarta, amanhã no caso, e sexta vai ser presencial normal, tá? Tá bom. Então, assim, eu acho que pode até melhorar aí, por conta do. Também já é até um pedido também do pessoal que estava online e eles não estavam participando das aulas presenciais. Esse formato para a galera do online eu acho que fica melhor para quem é do online, porque às vezes pegar um gravado lá ou então um ao vivo não é a mesma coisa, não dá para dar a mesma atenção. E aqui dá para me dar atenção para todo mundo, enquanto a gente está fazendo aqui. Mas a gente não vai perder a aula presencial não. Quarta e sexta tem presencial, tá? Bom, gente, como eu já estava falando com vocês,
A aula de hoje vai ser de ECA, tá? Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu sempre falei que nas nossas aulas eu vou acabar sempre revisando algum assunto que a gente viu, não necessariamente da matéria que está estudando hoje. No caso hoje, como é ECA, a gente sabe que muitas vezes está relacionado aí com o nosso direito civil, né? Então, pode ser que eu pegue algum gancho aí do que a gente vai estudando. Eu não vou ficar lendo muito doutrina, porque foi o que eu falei com vocês. Esse material eu mandei para todo mundo lá no grupo. Vocês pegaram, né? Vocês podem, para o áudio não ficar conflitando muito, vocês podem responder pelo chat, tá? Aí. Ou se eu chamar direto você, seu nome, aí você desbloqueia o áudio pra gente conversar. Porque tá dando interferência aqui, não sei se é meu fone. E aí tá vindo muito alto. Já tentei baixar aqui, mas eu acho que é o fone mesmo, tá? E aí o seguinte, gente, o que a gente vai ver hoje? Esse material, tanto do consumidor quanto de ECA, eu deixei lá, ó, tá tudo lá no grupo, tá? Tá bem bacana, é do vice de estudante, até uma colega minha, tá? Muito bom, aconselho, inclusive, aí vocês para futuramente quem quiser comprar, tá? Justamente o material de mapa mental dela é muito top, gosto bastante. E tem também a questão dos artigos. Eu vou dar uma pincelada aqui um pouquinho sobre a questão do tema. Aqui, ó, mapas mentais ECA, visto de estudante, tá? Depois comprem lá, é bacana, quem quiser, tá? Eu vou dar uma pincelada aqui sobre o tema para dar tempo hoje a gente pegar pelo menos meia hora de resolução de questão, fazer igual a gente fez ontem. Eu acho que nas questões foi bem mais produtivo do que se eu fosse pegar só material teórico, tá? E aí nas questões a gente vai fazer uma dinâmica. Nas questões a gente vai lendo e as alternativas vocês vão colocando aí no chat, tá? Pra gente ver como é que tá. E qualquer dúvida a gente vai conversando. Isso aí igual a gente fez na aula de ontem, beleza? Bom, começando aqui, em ECA, eu sempre falo para vocês que toda matéria tem um princípio maior norteador, né? A gente fala aí que, por exemplo, dentro do direito penal, nós temos a questão do favor réu, tá? Dentro do direito do trabalho, nós temos a questão o favorecimento, a questão do trabalhador, né? Hipossuficiente comparado em relação ao posso dizer, ao empregador. Dentro do direito civil, nós temos a questão da equidade, tá? Contrato equilibrado entre as partes, certo? Enfim, em direito, em ECA, a gente vai ver muita questão do princípio da proteção integral, tá? Justamente que prioriza o interesse da criança e do adolescente e assegura todos os meios e oportunidades para o desenvolvimento pleno, tá? Então, basicamente, a matéria de ECA vai se desenrolar por esse princípio maior, tá? Que é o princípio da proteção integral. E aqui a gente já tem alguns conceitos básicos, o qual, por exemplo, criança é de pessoa até 12 anos de idade, incompleto, e adolescente é quem tem entre 12 e 18 anos, tá? Então, aqui nós temos algumas regrinhas básicas, ok? Lembrando, aqui já vem até o artigo 40, questão da adoção estatutária para jovens até 21 anos, que à época de pedido já estavam sob a guarda tutela do pretendente à adoção. Lembrando que agora, com o Código Civil de 2002, a maioridade agora é 18 anos, você já sabe, tá? Mas a gente pode, por isso que eu falo para não ficar lendo artigo de forma aleatória, pode ser que vocês encontrem alguns dispositivos falando de 21 anos, enfim, tem que dar uma olhada para ver se não foi atualizado, tá? Então, assim, a maioridade é de 21 anos, assim também questão da maioridade penal e civil, ok? Fique atento quanto a essa questão aí. Já vim falar sobre alguns trabalhos, né? A trabalho noturno, 22 a 5 horas, questão do jovem aprendiz. Alguém sabe me dizer qual é a idade que a pessoa pode entrar no mercado de trabalho como jovem aprendiz? De quantos anos até quantos anos? Alguém tem ideia? Como jovem aprendiz? 16 a 24? 16. 16. É de 14 a 24.
14 porque na dúvida se era 14 ou 16. Isso aí, Vini. É 14 a 24, tá, galerinha? Isso pega muita gente, tá? A maioria pensa que é 16 mesmo, tá? É 14 aos 24. Do 16 você já pode trabalhar normal, mas obviamente tem algumas nuances. Se você é maior de 16 e menor de 18. Por exemplo, as suas férias têm que coincidir com as férias da escola. Não pode trabalhar horário noturno. Então tem todas essas regrinhas aí que são pertinentes mais ao direito do trabalho, tá? Do que propriamente ao ECA. Mas o ECA vem citar também, quase que um repeteco, tá? Então fica atento aí, ok? Olha lá, ó. Ao adolescente empregado, aprendiz da escola, é vedado o trabalho noturno, perigoso, insalubre ou penoso, realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola, é proibido qualquer trabalho menor de 16 anos de idade, salvo, por isso que vem a exceção, no caso de menor aprendiz, tá? Aí a partir dos 14, ok, gente? A partir dos 14. A partir dos 16 você pode começar a trabalhar normal. Inclusive, já pegando o gancho de direito civil, eu acho que vocês vão lembrar. Lembra quando a gente trabalhou a questão da antecipação da maioridade? Quem pode ser antecipado? Existe alguma possibilidade de antecipação em questão de trabalho? A pessoa quer trabalhar e precisa ser antecipada, ela pode se antecipar civilmente? Alguém lembra dessa hipótese? No caso, ela poder ser emancipada? Sim. Emancipar, desculpa, foi antecipar, né? Emancipar. Tem a questão do concurso público, a questão do estabelecimento comercial, não lembro direito como é que é a denominação. Eu lembro desses dois casos. Ótimo. Mas nesse segundo aí, Igor, falou muito bem. A primeira, a questão de concurso público... É meio inviável hoje em dia. Sim, é inviável até mesmo porque os editais dos concursos colocam ali no mínimo 18 anos. Então, quase que é impossível, pelo menos no Brasil. O que a gente vê muito em voga é justamente a questão do menor de 18, a partir dos 16, que abre um estabelecimento e tem condições financeiras para se sustentar, tá? Então, a partir desse critério, ele poderia ser emancipado, ok? É uma regrinha aí dentro do Código Civil, tá? Fiquem atentos quanto a isso aí. Bora lá ver se tem mais alguma coisa. Tô pulando aqui, pegando só os mais importantes, tá, gente? Devemos falar também a questão do direito de convivência, da proteção da imagem, tá? Dos menores, ó. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Isso tudo, como eu já falei, está norteado dentro do princípio mor do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a proteção integral, tá? Que mudou juntamente com a nova lei aí da ECA dos anos 90, certo? Antes dos anos 90, não era o princípio integral, tá? Isso aí é mais para a parte de história, não deve cair na OAB, tá? Não vai cair. Mas não era princípio a proteção integral para os menores. Na verdade, se for pegar aí há 50 anos, 60 anos, 100 anos atrás, no Brasil o menor de idade ele não tinha muita proteção, tá? Não tinha muita proteção. Então, inclusive, muita criança ficava jogada. Hoje já fica, né? Mas ainda assim tem um cuidado a mais. A criança ficava jogada, o pai poderia fazer o que quisesse com a criança. Basicamente, a criança era tratada como um objeto, tá? Isso mudou com o Estatuto da Criança na lei a partir dos anos 90. Quem quiser anotar é a Lei 8.069, tá? 8.069, tá? Se eu não me engano é de 90 ou 92, se eu não me engano, tá? Então fica atento quanto a essa questão aí, ok? Lembrando, obviamente, isso aí também já pega um gancho do direito civil, como é que funciona a questão do divórcio? Muita gente pergunta, professor, a criança tem voz no divórcio? Se ela quer ficar com o pai, se ela quer ficar com a mãe,
se ela quer guarda compartilhada, tem sim, tá? Obviamente vai depender da maturidade da criança, assim como o juiz entender, certo? Mas se a criança ali, normalmente a partir dos 7, 8 anos, até uns 10 anos em diante, ela pode opinar, certo? Para quem ela quer ficar, mas como regra, o direito civil, ele tem, e até a jurisprudência mais moderna, tem optado pela guarda compartilhada dos pais, tá? Esse é um tema que até pouco tempo era muito polêmico, porque normalmente ia para a mãe, só que aí, de casos em casos, muitas vezes o problema nem sempre era com a mãe, era com o pai, ou não era com o pai, era com a mãe. Então, para tentar ver o que era melhor para a criança, não só para os pais, tem se optado pela guarda compartilhada, a não ser que um dos pais tenha algum tipo de problema, seja violento, enfim. Aí vai acabar sendo a guarda integral para um dos pais, ok? Então fica atento quanto a essa questão. Isso aí é mais na parte do direito civil, mas é importante a gente falar. E aí já vem a questão da colocação da criança em família substituta. Como é que funciona aí, ó, a questão da guarda, da tutela e da adoção, tá? É importantíssimo isso aí para nós. Enquanto eu estou falando aqui, eu já quero que vocês abram na lei, tá? Porque vez ou outra aí eu vou pedir para vocês darem uma lida no artigo. Todo mundo tá com o VAD aberto aí? Lei 8.069. Professor, qual lei? Tá aberto aí, Ana? Tô. Pronto, lei 8.069, tá? Fica atento aí. 69. Pronto, 8.069. Então, sempre que possível, a criança ou adolescente ela será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre a aplicação da medida e terá a sua opinião devidamente considerada. Foi o que eu já tinha adiantado para vocês. Hoje, a opinião da criança ela é importante, tá? Então, lembrando que a oitiva ela não é necessária, tá? Somente quando for possível, tá? Quando a criança, meu bebê já até acordou aqui, ó. Olha, Ana, só foi falar. Meu bebê acordou aqui, tá aprendendo direito, tá? Vocês estudem bastante aí, que se não estudar, meu filho aqui todo dia acompanha as aulas, viu? Já sabe quase de cor as aulas da OAB. Bora lá. Tratando-se de maior de 12 anos de idade, então é necessário o seu consentimento colhido em audiência. Fiquem atentos quanto isso aqui, quem quiser pode anotar, tá? O grupo de irmãos, eles vão ser colocados sobre adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta, tá? Então, tem dado uma prioridade para colocar os irmãos juntos, não separar os irmãos, tá? Isso é importantíssimo, até mesmo porque, como eu falei para vocês, há pouco tempo atrás, não levava isso em consideração. Ressalvado a comprovada existência de risco de abuso ou outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade de solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais, tá? Na dúvida, foi como eu falo para vocês, sempre busquem a questão da proteção integral. Pensem, quando você estiver resolvendo uma questão de ECA, o que ficaria melhor para aquela criança, para o adolescente? O que seria melhor, tá? Normalmente é a resposta, tá? Então já é uma dica, um macete para vocês aí. Então fica essa questão, tá? Vamos ver alguns artigos importantes? Vamos começar aí. Ana, você que já está aí, abre para nós artigo 39. Eu vou até botar em tela para facilitar. Lê para nós aí, Ana. 39. Tá na tela aí, viu? Você conseguiu abrir no VAD? Eu tava bem lendo aqui com o microfone desligado. Artigo 39. A adoção da criança e do adolescente requer-se o segundo dispositivo dessa lei. Parágrafo 1º. A adoção é medida excepcional e irrevogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou do adolescente na família natural ou extensa, na forma ou parágrafo único do artigo 25 desta lei.
Parágrafo 2º. É vedada a doação por procuração. Pronto, importante, ó. É vedado a adoção por procuração, tá? É vedado aí. Isso aqui, vai, pode continuar. Parágrafo 3º. Em caso de conflito entre direitos e interesses do adotado e de outras pessoas, inclusive seus pais biológicos, devem prevalecer os direitos e interesses do adotado. Pronto. Isso aqui é novo, tá? 2017, já é uma atualização aí. Então percebam como eu falei para vocês. A questão da proteção integral dentro do Estatuto da Criança e Adolescente, ela nunca esteve tão em voga, tá? Tão assim, tão clara como está agora, justamente porque tem priorizado o que é melhor para o menor. Inclusive, não sei se alguém tem interesse em advogar nessa área, mas a gente vê muito isso na prática também, realmente acontece muito, tá? Inclusive, recente, fiz um divórcio e os dois filhos do casal já são adolescentes. Um tem 12 e a outra tem 14, se eu não me engano, tá? E aí foi, obviamente, os dois, foi consensual, então não houve litígio, mas por haver menor de idade, sempre tem a presença do Ministério Público. Importante saber também, tá? Toda vez que tiver menor de idade, o Ministério Público tem que ser intimado. Mas enfim, a gente conseguiu fazer um acordo que as crianças ficavam no meio de semana com a mãe e final de semana com o pai, mas sem restringir as visitas fora dos dias normais, desde que a criança continue com suas atividades normais, que é escola e outras atividades extras, né? Enfim, um futebol, uma academia, alguma coisa que cada uma lá gosta de fazer. A ideia é não mudar a rotina da criança e que a questão da afetividade permaneça, tá? A ideia dessa proteção é justamente isso, que não é porque os pais estão se divorciando, obviamente vai abalar a criança, não tem jeito, né? Mesmo que tentando fazer parecer que tá tudo bem, mas a criança vai sentir. Mas de qualquer forma, a nossa lei tem se preocupado justamente com a questão do bem-estar da criança, o seu desenvolvimento. Um artigo importante também, esse artigo 42, ó. Podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil, tá? Aí eu te pergunto, pode adotar maior de 18 anos. Contudo, existe uma diferença mínima de idade entre o adotando e o adotado? Alguém sabe me dizer? Tem, eu só não tô lembrando agora qual que é. Ah, tem ali, ó. Há de ser pelo menos 16 anos mais velho que o adotante. 16 anos! Ó, anota isso aí, viu? Eu não lembro de ter caído na prova do AB não, mas é uma pergunta top pra cair, viu? No mínimo 16 anos, ok, gente? Então fiquem atentos quanto a essa questão. Pode adotar o maior de 18? Pode. Obviamente, se a pessoa tem 18 anos, ela só pode adotar a criança de até 2 anos de idade, tá? Então fica atento quanto a isso aí, ok? Lembrando que para adoção conjunta... Boa noite, Ana. É indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. Foi como eu falei para vocês, tá? A depender do caso, é mais fácil você adotar como solteiro do que como união estável, por exemplo, tá? A depender da situação. Justamente porque quando é um casal, duas pessoas, vai analisar para saber como é a estabilidade da família. Ah, professor, essa estabilidade é quanto à questão financeira? Também, mas não só isso, tá? É principalmente quanto à estabilidade psicológica, tá? Para saber se é uma família estruturada, se vai dar afetividade, vai dar atenção que a criança necessita. Então, tudo isso aí é analisado, tá? Parágrafo 4º. Os divorciados ou judicialmente separados e os companheiros podem adotar conjuntamente, contanto que acordem sobre a guarda e o regime de visitas e desde que o estado de convivência
tenha sido iniciado na constância do período de convivência e que seja comprovada a existência de vínculos de afinidade e afetividade com aquele não detentor da guarda, que justifiquem a excepcionalidade da concessão. Mais um artigo aí demonstrando aquilo que eu falei no inicinho da aula, né? O que vai olhar? O interesse da criança. O que é melhor para a criança? Questão de afetividade, a questão... Inclusive, gente, muita gente me pergunta, professor, casais homossexuais, transexual, enfim, de outros gêneros, podem adotar normalmente? Podem, tá? Muita gente me pergunta, porque até pouco tempo o casamento homoafetivo ele não era legal, né, dentro do nosso da nossa lei. Mas isso aí, não falo há pouco tempo, mas já nem é pouco tempo mais. Acho que já tem mais de 12 anos, 13 anos que é permitido o casamento civil de homossexual no Brasil, tá? Inclusive, através dessa alteração, houve uma mutação constitucional, que eu falei dentro da nossa aula de constitucional. Alguém se lembra o que seria mutação constitucional? E poderia assimilar com esse caso? O que é uma mutação constitucional? Bora ver quem é um corajoso aí que vai desbravar aí para falar. Não é quando se dá uma nova interpretação, não, né, professor? Mas é uma situação parecida, não é? Ou não? A primeira parte você acertou, Igor. É quando há uma nova interpretação de uma lei, mas tem um complemento. Qual é a segunda parte? A letra da lei muda? Não. Não muda, tá? Então isso é a mutação constitucional. A letra da lei permanece a mesma, mas o entendimento, a interpretação sobre ela que vai mudar. E a mutação constitucional, nesse caso, é relacionado ao conceito de família, que na Constituição vem trazer que é o homem, a mulher e a prole, os filhos, tá? Houve a mutação constitucional desse dispositivo, o dispositivo permanece igual, que eu falei para vocês, mas o entendimento é que família não necessariamente é constituído por homem e mulher. O que conceitua família hoje não é mais o gênero, e sim a afetividade, tá? Então, independentemente se for homem com homem, mulher com mulher, transgênero, enfim, independentemente do gênero, se a família está ligada de modo afetivo, ela é considerada família para o nosso direito, tá? Então, mudou o entendimento, justamente não adota mais a questão do gênero, e sim a questão da afetividade, ok? Dando seguimento, vamos resolver aí umas questõezinhas, tá? Vamos ver quem é que está preparado aí. Lembrando que eu trouxe aqui os principais, não falei de tudo, mas está tudo resumidinho para vocês aqui na apostila, tá? Inclusive a gente já viu metade, quase metade aqui da apostila, e eu indico para vocês aí darem uma olhada na apostila completa, porque tá muito boa, tá? Quem quiser aí, ó, tá. Depois o material tá lá no grupo, só baixar e dar uma lida. Tá bem resumidinho, ó, 14 páginas, beleza? Vamos lá, seguindo com a questão aqui. Alguma dúvida vocês ficaram, gente? Podemos seguir? Pode, né? Nenhum. Pode. Pode. O que a gente vai fazer com as questões? Aquilo que eu falei para vocês. Quem chegou depois aí não viu, tá? Nas questões nós vamos ler e aí vocês vão mandar a alternativa, que é a correta, pelo chat aí. E depois a gente vai ver qual é a resposta, ok? Bora lá. Questão número 1. Cadê, gente? Voltou, não era essa aqui não. Deixa eu voltar aqui que tá dando gafe aqui. Mexer com o computador para mim é mais difícil, acostumado a mexer no celular. Enquanto eu estou colocando aqui, gente, já adiantando o pessoal que chegou depois, Ana, Thiago, nossas aulas de amanhã e sexta vai ser presencial normal, tá? Só terça e quinta que nós vamos fazer online, tá? Então, terça e quinta online, quarta e sexta presencial. E lembrando também
que nas nossas aulas aí, no sábado, eu vou fazer uma live, eu não sei se eu vou fazer na própria sexta à noite após a aula, só que bem mais tarde, ou no sábado, no período da tarde ou de manhã. Vou ver o horário que ficar melhor aí. Vocês também podem opinar que ficar melhor para vocês. Vou fazer uma revisão não com matéria, tá? Vou dar umas dicas para vocês aí do pré-prova. Mas durante a aula, se tiver dúvida questão de matéria, a gente vai tirando também, tá? Aqui não tem esse problema não. Aqui a gente faz tudo junto mesmo. Bora lá! Olha lá. A Lei 8.069 de 90, é 90 mesmo, positivou uma série de direitos fundamentais à criança e ao adolescente, dentre os quais o de que a criança e o adolescente têm o direito de ser educado e cuidado sem uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante. Para os fins desta lei, considera-se tratamento cruel ou degradante a conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente. Abaixo estão listados algumas ações que caracterizam essas condutas ou forma cruel de tratamento, exceto de uma. Assinale: A. Humilhação, B. Sofrimento físico, C. Ameaça grave ou D. Ridicularização. E aí? Quero ver no chat a galera respondendo aí. A, B, C ou D? D de Deus na causa. Muito bem, Ana. B de bola. E aí? Bora, gente. Rapidinho. Bora, senão a gente vai fazer pouca questão. É aquela, se pensar demais, erra. Ih, estão tudo indo adiando, hein? A B tá bonito também, hein? Que o Igor falou. D, vamos ver qual que é. Letra B de bola, galerinha. Sofrimento físico, tá? Incrível que pareça. Professor, por quê? Porque tá na lei, tá? Tá dentro do... mas ali também tá escrito, ó, castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante. Eu fui na que tava diferente, que não tava falando de castigo físico. Justamente aí, Igor. E também tá dentro, professor, por quê? Porque tá na lei, tá? Tá dentro desses artigos aqui, ó, que eu mandei para vocês. Os mais importantes. Professor, eu tenho que ler todos esses artigos? Não, tá? Vocês vão ler esses aqui, gente, ó. Os amarelinhos e os roxinhos aí, tá? Esses aí. Principalmente os que estão em negrito. Esses que estão em negrito já caiu 3 vezes ou mais. Então, vocês vão dar atenção. E eu já vou dar uma dica que tá nesses negritos, tá? Essa resposta daqui. Depois vocês dão a revisada aí. Mas é o que o Igor falou aí, tá? É o sofrimento físico, tá? Tá rindo, né, Ana? Bora lá. Mais uma. João, criança de 7 anos de idade, perambulava pela rua sozinho, sujo e com fome, quando, por volta das 23 horas, foi encontrado por um guarda municipal, que resolve encaminhá-lo diretamente para uma entidade de acolhimento institucional, que fica a 100 metros do local onde ele foi achado. João é imediatamente acolhido pela entidade em questão. Sobre o procedimento adotado pela entidade de acolhimento institucional, de acordo com o que dispõe o ECA, a alternativa correta. A. A entidade pode regularmente acolher crianças e adolescentes, independentemente de determinação da autoridade competente e da expedição de guia de acolhimento, simplesmente pode pegar na rua e acolher. B. A entidade somente pode acolher crianças e adolescentes encaminhados pela autoridade competente por meio da guia de acolhimento. C. A entidade pode acolher regularmente crianças e adolescentes sem a expedição de guia de acolhimento,
apenas quando o encaminhamento for feito pelo Conselho Tutelar. Ou D, a entidade pode, em caráter excepcional e de urgência, acolher uma criança sem determinação da autoridade de competência e guia de acolhimento, desde que faça a comunicação do fato à autoridade judicial em até 24 horas. E aí, A, B, C ou D? Qual é a boa? Manda a boa aí. Ana já soltou a D de dado. Igor, C. E aí, C ou D? Ninguém mais? Cadê Thiago? Cadê os outros aí? E aí, complicou? Bora lá? Letra D de dado, gente, tá? É o que as meninas falaram aí. A entidade pode, em caráter excepcional e de urgência, acolher uma criança em determinação da autoridade de competência e guia de acolhimento, desde que faça comunicação do fato à autoridade judicial até 24 horas. Essa aí, gente, dava para acertar pelaquela máxima que eu falei para vocês, tá? Coloca na situação fática, tá? Você acha que a criança vai ficar lá passando fome, vai ficar lá na rua, na chuva, tudo, só porque não passou por uma autoridade? Obviamente que não, né, gente? Qual é o princípio maior do ECA? Proteção integral, tá? Pensa justamente, Ana, pensa na criança. A dica é essa aí, tá? Então, tende a facilitar para vocês. Mas isso aqui também é letra de lei, tá? Eu pensei no sentido... Eu tinha pensado no sentido de repente, ter que encaminhar para o Conselho Tutelar para de lá ir pro ambiente, entendeu? Mas poderia demorar. A questão é essa, você entendeu? Só esse trâmite aí de passar do Conselho para poder ir pro acolhimento ia demorar. Então, justamente... E a criança, quando tá com fome, quando tá com frio, é na hora, não tem como esperar. Então, por conta disso, tem essa excepcionalidade. Lembrando que é uma medida excepcional. Se na questão trouxesse ali que a criança já estava em um abrigo provisório ou já estava com uma família provisória, mas que não poderia tomar conta dela, enfim, bolasse toda uma historinha lá, dava para entender que não era uma questão de urgência. Aí já seria outra alternativa, tá? Teria que passar pelo conselho, teria que ter a guia de acolhimento. Mas nesse caso aí, foi nítido que era uma questão de urgência. Bora lá, mais uma. Vou ver outra aqui, que essa aqui é do segundo exame, essa aqui é antiga. Bora ver uma coisa mais nova aqui. Vocês gostam de coisa recente. Coisa... Foi falar, veio uma do terceiro. Eu AB de bolso, viu? Bora lá. Essa aqui, ó, do 11 aqui, ó. Melhor, questão grande. Questão pequena não é com a gente não. Bora lá. A interpretação e aplicação da Lei 8.069 deve perseguir os objetivos da proteção integral e prioritária dos direitos das crianças e adolescentes, que deles são titulares. Sobre o tema, assinar a alternativa correta. A aplicação das medidas específicas de proteção prevista pelo ECA pode se dar cumulativamente, devendo a autoridade competente escolher a mais adequada diante da necessidade específica do destinatário. Se Joana, que tem 9 anos, tiver seus direitos violados por ação ou omissão do Estado, serão cabíveis as medidas específicas de proteção previstas pelo ECA, que, dependendo das circunstâncias, não deverão ser aplicadas ao mesmo tempo. C. Se Júlio, que tem 9 anos, tiver seus direitos violados por abuso ou omissão dos pais, não serão aplicáveis medidas específicas de proteção, mas sim medidas destinadas aos pais ou responsável, prevista pelo ECA. D. As medidas específicas de proteção previstas pelo ECA devem ser aplicadas de modo a afastar uma intervenção precoce
efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida, sob pena de responsabilidade primária e solidária do poder público. E aí? Bota um exemplo prático dentro desse próprio exemplo aí que vocês conseguem responder. Não tá difícil não. A, B, C ou D, galerinha? Vocês estão pensando demais, hein? Aí, Vini já soltou letra C. Ana, letra A. Ixi, nossa, isso aí vai dar divergência, hein? Que a A e a C é bem diferente. Letra A. Beleza, Thiago? Depois você vê o restante lá no YouTube. E aí, o que mais, galerinha? Só C e A? Essa D tá bonita também, hein? D de dado, hein? Ninguém vai nela, não? Ah, o Alexandre foi na minha, hein? Ninguém quer mudar pro nosso lado, não, né, Alexandre? Ficar nós dois aí? Será qual, hein, gente? Vamos ver qual que é. É letra A, galerinha. A aplicação das medidas específicas de proteção prevista pelo ECA pode se dar cumulativamente. O que é cumulativamente, tá? Pode ser mais de uma ao mesmo tempo, devendo a autoridade competente escolher a mais adequada diante da necessidade específica do destinatário. Praticamente também resume o que a gente já conversou, né, gente? Pelo amor de Deus. Pode dar mais de um benefício em prol da proteção integral da criança, tá? Justamente a autoridade vai escolher o que é melhor para ela, tá? Então, só falou em forma mais bonita, né? Mas, em resumo, é isso aí, tá? Igor falou, achei errado essa questão de modo a afastar uma intervenção precoce. Justamente, Igor, justamente, tá? Essa aí que fez a questão ficar errada, tá? Mas ótimo, bora lá. Seguindo, mais uma. Bora que o tempo tá rendendo hoje. Deixa eu ver essa aqui qual que é. Ah, essa aqui é boa, hein? 20º, essa aqui vocês já fizeram no simulado, hein? Essa aqui ninguém pode errar. Olha a pressão. Os irmãos João, 12 anos, Jair, 14 anos e José, 16 anos, chegam do interior com os pais em busca de melhores condições de vida para a família. Os 3 irmãos estão matriculados regularmente em estabelecimento de ensino e gostariam de trabalhar para ajudar na renda de casa. Sobre as condições em que os 3 irmãos conseguirão trabalhar formalmente, considerando o direito da criança e do adolescente, assinar a alternativa correta. Essa a gente viu na aula. A. João, relembrando, João tem 12 anos, Jair 14, José 16. João não pode trabalhar. Jair, contrato de aprendizagem. José, contrato de trabalho especial, salvo atividades noturnas, perigosas e insalubres. B. João, contrato de aprendizagem. Jair, contrato de trabalho especial, salvo atividade noturna, perigosa ou insalubre. José, contrato de trabalho. C. João, não trabalha. Jair e José, contrato especial de trabalho, salvo atividade noturna, perigosa ou insalubre. E D. João, contrato de aprendizagem. Jair, contrato de aprendizagem. E José, contrato de aprendizagem. Essa tá na cara, hein, gente? Pelo amor de Deus. Botei pressão, ninguém quer falar, né? Igor foi na A. A B não tá bonita não, Igor? A. Todo mundo na A? Doze anos só na época do pai. É mesmo, hein, Igor? Ali, na nossa época também, eu comecei a trabalhar com 8 anos.
tinha minha lojinha de vender chips, vender doce, mas hoje não pode não. Bora lá, que mais? Ixi, deixa eu ver aí que a tela ficou preta. Bora ver se é a letra A mesmo? Letra A, tá, gente? Ficou claro, tá? João não pode trabalhar, tem 12. Jair, contrato de aprendizagem. José, contrato de trabalho. O trabalho especial é o contrato de maior 16 e menor 18 que a gente havia falado, tá? O ECA trata como um trabalho especial, tá? Mas dentro do direito do trabalho a gente vai um trabalho comum. É especial no sentido que ele não pode trabalho noturno, perigoso ou insalubre, que a gente já tinha falado também dessas exceções, ok? No mais é isso aí. Bora lá mais uma? Fazer mais uma questão aqui para hoje. Até agora vocês estão indo bem. ECA não é uma matéria difícil, tá? Se vocês pegarem um gancho que eu falei na aula de hoje, da proteção integral, e sempre dando prioridade para criança, vocês vão se sair bem, tá? Bora lá, mais uma. Marcelo e Maria são casados há 10 anos. O casal possui a guarda judicial de Ana, que tem agora 3 anos de idade, desde o seu nascimento. A mãe da infante, irmã de Maria, é usuária de crack e soro positiva. Ana reconhece o casal como seus pais. Passados 2 anos, Ana fica órfã. O casal se divorcia e a criança fica residindo com Maria. Sobre a possibilidade da adoção de Ana por Marcelo e Maria em conjunto, a gente viu isso hoje, ainda que divorciados, a alternativa correta. A. Apenas Maria poderá adotá-la, pois é parente de Ana. B. O casal poderá adotá-la desde que acorde com a relação à guarda, unipessoal compartilhada e a visita de Ana. C. O casal somente poderia adotar em conjunto caso ainda estivesse casado. E D. O casal deverá se inscrever previamente no cadastro de pessoas interessadas para adoção. Já dá uma dica, a D não tá errada não, hein? E aí? A, B, C ou D? B de bola? Aí, Ana, pegou ela pela metade, perdeu. Tô brincando, mas depois você dá uma olhada lá. Tá dentro dos principais artigos que a gente leu hoje. Salvo engano, eu acho que é o artigo 42. Se eu não me engano. E aí, galerinha? Letra B mesmo? Professor, na hora desse artigo eu até tinha achado estranho. Falei, mas como é que vai ser essa situação? Agora fez um pouco de sentido. Uhum. E a letra B mesmo, tá, gente? Tá? A gente viu isso aí. Deixa eu ver se estava aqui no artigo, se a gente parou nele. É o 42, quarto, que eu ainda falei, claro. Você falou depois. Foi esse mesmo, né, Igor? Pronto. Então é o 42, tá? Então depois você dá uma lida aí, viu, Ana? 42. Eles podem adotar desde que com relação à guarda do pessoal compartilhado e a visita de Ana. Inclusive a gente viu, né, no 42 que não precisa ser casado, tá? Pode estar união estável, enfim. Tá lá na regrinha do 42. Mas é importante vocês ficarem atentos quanto a isso aí. Olha lá, o Igor até mandou aí pra nós aí, tá? Parágrafo. Isso aí, Igor. Olha lá, os divorciados judicialmente separados e os companheiros podem adotar conjuntamente, contanto que acordem sobre a guarda e o regime de visitas e desde que o estado de convivência tenha sido iniciado na constância do período de convivência, seja comprovada a existência de vínculo, de afinidade e afetividade com aquele não detentor da guarda que justifique a excepcionalidade da concessão. Nós já falamos muito isso. Como eu falei para vocês, o que vale muito hoje é a questão da afetividade e o que é melhor para a criança, principalmente, tá? No mais, gente, é só isso, tá? Não tem muito mais o que desbravar, não. De deverzinho de casa, só vocês lerem os artigos mais importantes e o resuminho do mapa mental lá. Então, aí já matou a matéria. Não precisa mais que isso para a OAB, ok? Amanhã vamos ver mais uma matéria. Provavelmente amanhã deve ser ambiental, tá, gente?
vai ser direito ambiental e a aula é presencial. Mas para quem é o pessoal do online, vai ser ao vivo lá no YouTube, como a gente sempre faz. E na quinta, aqui de novo. Espero que vocês tenham gostado desse formato, tá? Eu sei que o presencial acaba sendo muito melhor, mas esse contato aqui também é importante, até para a galera também do online interagir com a gente, tá bom? Obrigado, boa noite, um abraço e uma boa noite. Professor, rapidinho. Pode falar. Aquela questão anterior, o José também poderia